Renata Silveira sobre críticas. Não é pela minha narração, é por ser mulher. Oh não, então quer dizer que tava todo mundo criticando ela, né? Não é por conta do trabalho dela, é por conta dela ser mulher. E olha, eu não duvido que pessoa ou outra talvez a critique pelo fato dela ser mulher, mas o que a gente tem que entender é que não é que todo mundo que te critica porque tem inveja de você ou porque não gosta de você. Às vezes é porque, certa vez, a pessoa não gosta de um determinado tipo de trabalho da maneira com a qual você faz. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Um cérebro humano normalmente tem por se agradar em sons mais graves e por se desagradar diante de sons mais agudos. E naturalmente falando, por padrão, a voz masculina normalmente, via de regra e não exceção, existem exceções? Claro que existem. Via de regra e não exceção, a voz masculina normalmente é mais grave e a voz feminina normalmente é mais fina. Esse é o padrão da natureza, é assim que é o ser humano, é assim que Deus fez. E talvez pessoa ou outra se desagrade sim, porque uma mulher é uma voz mais fina, às vezes, sei lá, não quer ficar ouvindo uma voz feminina ali falando, e eu não vejo problema nenhum a pessoa ela ter preferência por um homem narrando ao invés de uma mulher narrando. E também não vejo preferência, não vejo problema nenhum em uma pessoa preferir uma mulher narrando ao invés de um homem. Eu já vi gente que na hora de passar em consultório médico, só passa com homem porque não confia no trabalho de mulher. E tem um amigo também que não importa qual especialidade, ele só passa com mulher. Ele, não, vou consultório com homem? Não, rapaz, não, de forma nenhuma. Inclusive ele estava precisando de uma especialidade aí e ele não estava encontrando mulher que atendesse determinada especialidade que ele precisava, que ele queria. E daí ele preferia ficar sem ir no médico do que passar com o homem também. Então, eu não vou ficar falando aqui, é só porque eu sou descendente indígena que o pessoal não quer assistir meus vídeos. Não, eu tenho que assumir. É porque talvez eu não faça alguma coisa direito. É porque talvez eu não fale aquilo que agrade tantas pessoas. É talvez porque eu não utilize da melhor maneira as tags, é porque meu trabalho em alguns aspectos talvez não seja bom e por conta disso eu não tenha muitas visualizações. É porque eu fale demais de um tipo de assunto ao mesmo tempo e por ter vários tipos de defeitos. Essa é a verdade. E vamos assumir que a gente comete erro e todo mundo comete erro. E que sempre vai ter alguém que é melhor que a gente em relação a algum aspecto do nosso trabalho. E ponto final, é tão bom quando a gente admite a verdade, né? E a gente não fica floreando aí a situação. Eu acho maravilhoso. E olha só, empresas distópicas estão planejando o futuro da vida. Então isso que a gente está vendo, obviamente que é uma ilustração, mas já existem empresas, pessoal, que estão trabalhando, inclusive é o que é citado aqui nessa matéria, estão trabalhando no cultivo de seres humanos em espécies de fazendas. Eu até cheguei a fazer um vídeo no TikTok falando a respeito disso, também publiquei no meu Instagram, falando a respeito de seres humanos criados em laboratório. Tem até algumas matérias que saíram a respeito do assunto, fábrica de seres humanos, você pode pesquisar aí, tem várias fontes para você ver a respeito desse assunto. Bom, até vou aproveitar e fazer essa conexão com essa matéria um pouquinho mais antiga aqui que vocês podem verificar. China desenvolve babá de inteligência artificial para vigiar fábrica de fetos, né? Então na verdade já tinha uma matéria falando sobre a fábrica de fetos e ainda depois eles desenvolveram uma babá de inteligência artificial. Mas o que acontece no contexto geral é que o mundo passa por um período em que há um discurso que o tempo todo está sendo repetido pelos grandes portais de notícia, pelos grandes portais de mídia, pelo entretenimento e por aqueles que julgam apenas trazer notícias, né?
Eles falam que os recursos que existem no mundo são escassos, que nós danificamos o meio ambiente, existe um desincentivo muito grande também para que as pessoas venham a se casar, a constituir família. Então a tendência no mundo é que haja cada vez mais essas chamadas fábricas de fetos. Na verdade, oficialmente, só tem uma fábrica de feto e fica na China. E é claro que a gente não tem como falar realmente que existe. Pode ser que, na verdade, eles estejam lá com um monte de mulher deitadas em camas, em um hospital gigantesco, com inseminação artificial, e eles falam que são máquinas que tem lá. Saber a verdade a gente nunca vai saber. Mas a questão é, o intuito dessa grande elite mundial é que o ser humano ele esteja dentro do controle absoluto, seja em relação à natalidade, seja em relação à forma com a qual a pessoa vai agir, a forma com a qual a pessoa vai trabalhar. Então, o Estado, ele não quer apenas controlar a sua vida, ele quer ser o seu próprio dono. E que forma melhor de ser o dono dos seres humanos como criar os próprios seres humanos. Então, se ele consegue clonar algum material genético, tecnicamente, talvez ele seja dono daquele material genético. O Estado se considere dono daquele material genético. Então, ele vai ter a sua incubadora ou seu útero artificial, que também é propriedade do Estado. Então, o ser humano que nascer ali dentro, e nem sei se vai ser um ser humano mesmo, talvez não seja, né? Talvez eles já façam algumas alterações genéticas e seja algum outro tipo de ser, mas enfim, aquilo que crescer ali dentro já vai ser propriedade diretamente do Estado. E se aquele ser, talvez animalizado ou não, for propriedade do Estado, direito nenhum ele teria. Apenas uma emulação democrática haveria em um Estado como aquele, uma divisão específica de classes, assim como a gente viu talvez no Admirável Mundo Novo, né, em que fala que alguns seres humanos recebem uma quantidade maior, outros uma quantidade um pouco menor de oxigênio, para que alguns venham operar certos tipos de trabalho, outros não. E quando você vê um livro que nem esse, você fala assim, pô, mas que absurdo, né? Mas que coisa que... É coisa de filme mesmo, esse negócio, né? De um ser humano que foi criado para uma determinada função, ele não precisa ser muito inteligente, porque ele vai fazer uma função que não é cabível a ele pensar muito. E daí você olha isso aqui, cara, fala, se seres humanos já estão sendo criados dentro de tubos de ensaio, dentro de fábricas ou fazendas de fetos, enfim, por que não segmentar esses seres humanos? Por que não identificar talvez aqueles que tenham a genética mais propensa devido às profissões? Por que não, então, já que eles são frutos de células clonadas, verificar qual tipo de DNA é mais propenso ou é mais adequado para uma determinada profissão que é cabível na sociedade? Ah, então nós precisamos de mais advogados, nós precisamos de mais operários. O que impediria esse governo tecnocrático de simplesmente fabricar seres humanos conforme a demanda, conforme a necessidade que ele enxerga de continuidade do Estado? Então eu vejo assim que eu não sei até que ponto realmente o criador vai permitir que isso daqui avance, que isso daqui vá para frente, mas se isso daqui realmente vier a se concretizar, e já existem 2 seres humanos que foram gerados em úteros artificiais, conforme apontam os cientistas chineses, você pode pesquisar a matéria, você vai encontrar isso daí. Uma se chama Lula e outra se chama Lina, agora eu não vou lembrar o nome do outro ser humano, mas são 2 meninas, tá? São gêmeas, e esses não são os nomes oficiais delas, os nomes de batismo, são só nomes fictícios que eles criaram para poder divulgar e falar a respeito delas na grande mídia. Então eu não sei o que vai ser de agora em diante, não sei o que vai ser do mundo. Só digo que isso daqui não tem cara de que vai ser algo positivo pro mundo. Eu realmente não consigo ver isso daqui como algo bom. A retirada do cristianismo da Inglaterra.
Então, olha, pela primeira vez em quase 1500 anos, menos da metade das pessoas na Inglaterra e no país de Gales se consideram cristãs. Então, isso que vem acontecendo não é algo natural no sentido de simplesmente as pessoas estão deixando de acreditar. É um movimento contra o cristianismo. Por quê? Para que haja o chamado controle populacional, o controle mundial, a chamada nova ordem, nova era, por fim, é necessário que o cristianismo ele seja aniquilado. Isso porque a nossa sociedade toda é fundamentada em cima de 3 pontos. São os valores, né, ou a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Essas são as bases da sociedade ocidental. Então, para que haja o controle, para que as pessoas aceitem entregar o controle de suas vidas para um sistema, em troca de uma suposta segurança, é necessário que a sua cultura seja corrompida. É necessário que a sua estrutura seja abalada. Então, para que isso aconteça, o que é que está presente e que une a maior parte, ou pelo menos grande parte da população do mundo, ou pelo menos a população ocidental? É o cristianismo. Então, você vê movimentos como o feminismo, por exemplo, que visa lutar contra o patriarcado. Quem foi que instituiu o patriarcado? Foi o próprio Criador dos céus e da terra. Ele não instituiu o matriarcado ou algum tipo de sistema igualitário. Através da própria Bíblia, nós vimos aí que foi estabelecido o patriarcado. Você vê aí movimentos como agenda vegana, agenda vegetariana, ou qualquer tipo de movimento que aponta que os recursos da Terra estão acabando, esses recursos são limitados e a humanidade está crescendo muito e por conta disso a gente tem que reduzir nosso consumo. Isso é uma visão antibíblica, isso é uma visão anticristã. Então, para que você possa impor essas coisas, é necessário que o cristianismo reduza. Então existem certas ações para reduzir o cristianismo, para minar e fazer com que as pessoas cada vez mais percam a sua fé, para que o Estado seja Deus na vida das pessoas. Então, e por que você tem que reduzir o consumo da população? Porque você tem que o tempo todo impor o medo. As pessoas não vão entregar simplesmente a sua liberdade apenas por entregar. É necessário que haja algum fator que traga medo e, em troca de uma suposta segurança, aí então a liberdade será entregue. Então nós voltamos àquela típica frase, né? A ordem pelo caos. Então as pessoas irão querer voltar à ordem porque o caos foi instaurado e a ordem em si só pode ser instaurada mediante a entrega da liberdade. Então teremos a chamada nova ordem, não que é uma ordem talvez atípica. Talvez já tenhamos outras ordens similares que aconteceram na face da Terra em outros momentos, mas e mesmo aquele que mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu, esse negócio de Deus não existe. Mas ainda assim, se você concorda, se você acredita que para que haja o controle populacional, as pessoas, a quantidade de seres humanos no mundo tem que reduzir, se você acredita que para que haja o controle populacional é necessário impor o medo, justamente a doutrina cristã bate de frente contra tudo isso. Então, mesmo que você não acredite na veracidade da palavra do Criador, mesmo que você não acredite na Bíblia necessariamente, ainda assim, os valores que ali são colocados são valores que precisam ser combatidos para que haja o controle, para que as pessoas venham a ter medo.